A Guerra de 56 possui elementos similares à situação mundial atual, com países que trocaram seus papéis no teatro do conflito. Há 50 anos atrás, em março de 1957, Israel retirava suas tropas do deserto do Sinai, encerrando a rápida Guerra de 56, ou Crise do Canal de Suez. O canal foi aberto à navegação em 1869, com 163 quilômetros de extensão, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. O canal evitava o contorno da África rumo à Ásia. Era fundamental para a França administrar suas colônias no Oriente e para a Inglaterra ter rápido acesso à Índia, à Austrália e à costa leste africana. Em 1875, o governo egípcio vendeu o controle do canal para os britânicos e em 1888, o Tratado de Constantinopla colocou toda a zona do canal sob proteção britânica. Com a chegada do ciclo do petróleo, o Canal de Suez passou a ser a rota mais importante para o petróleo do Golfo Pérsico chegar à Europa. Um outro tratado com o Egito, em 1936, deixou o canal sob controle da Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs tentaram invadir o Egito e dominar o canal para cortar rotas do petróleo árabe, mas nunca conseguiram chegar perto deste objetivo. Em 1954, um coronel do exército, o populista Gamal Abdel Nasser, assumiu o poder no Egito. Sua plataforma nacionalista incluía o controle do fluxo de petróleo para o Ocidente e a destruição do Estado de Israel. Nasser queria vingança pela derrota do Egito na Guerra de 1948, numa época em que os países árabes ainda achavam que Israel era um incidente passageiro na região e que seria destruído em breve. Nasser insuflava as massas em manifestações onde pedia a destruição do Estado de Israel e prometia jogar os judeus no mar Mediterrâneo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1955, os ingleses possuíam uma força de ocupação com 80 mil soldados apenas para guardar o canal e mantê-lo aberto, sem contar com o apoio de outros países, esgotados pelo custo da ocupação, por manifestações que pediam a volta dos soldados e por ataques terroristas contra as tropas, os ingleses se retiraram. Imediatamente, Nasser nacionalizou o canal, aumentou as tarifas de passagem e ameaçou fechar a rota vital para a Europa. Inglaterra e França dependiam totalmente do petróleo que fluía pelo canal e criaram um plano de ataque envolvendo Israel. As forças israelenses deveriam atacar e expulsar o ameaçador exército egípcio da península do Sinai e avançar sobre o canal. Constatada a ameaça de um conflito generalizado, Inglaterra e França fariam uma intervenção militar. A França, o grande aliado de Israel naquela época, enviou mais de 100 jatos de combate e treinou os pilotos israelenses. Os planos dos três países envolviam o primeiro e o último salto feito por paraquedistas e tropas anfíbias desde 1945. No dia 29 de agosto, paraquedistas israelenses saltaram para tomar o estratégico passo de Mitla. Muitos foram atingidos ainda no ar pelos egípcios, bem protegidos. Em 14 horas de combates, 50 israelenses morreram. Foi a primeira vez em que a metralhadora Uzi foi usada em combate. As tropas de Israel combateram os exércitos blindados do Egito e os empurraram para a outra margem do Canal de Suez. Na época que eu tinha 22 anos, pertencia ao movimento juvenil Hashomer Hatzair, e o nosso ideal era ir para Israel. Fazer um novo país, resgatar aquela imagem do judeu com nariz adunco que foi tão disseminada pelos nazistas durante a última Guerra Mundial. Então nós queríamos fazer a redenção da terra de Israel. Deixamos familiares, deixamos estudos e fomos para o Kibbutz Gat, no norte do Negev. Lá chegando, nós encontramos um kibbutz quase que recém-formado. Ele tinha mais ou menos uns 20 anos de formação.
e pessoas vindas e oriundas de todas as partes do mundo. Eu nasci no Líbano, eu fui garoto para Israel, tempo do mandado inglês ainda, em 45, e fui criado no Kibbutz Mizra, e depois cheguei lá do adulto, 18 anos, fui no exército e fiquei lá, como diz, exército obrigatório, 2 anos e meio naquela época, e fiquei mais 3 anos a mais servindo o exército. Nós recebemos ordens de cavar trincheiras, então sentíamos que a guerra estava próxima. O nosso kibbutz, ele ficava no norte do Negev e fazia uma linha de defesa com mais 2 outros kibbutzim, o kibbutz Galon e Negba. Então, nós tínhamos ali uma posição determinada, porque nós éramos no meio desses 2 kibbutzim. Todo que tem caminhão pesado em Israel foi todo para exército, civil e tal, só para poder transportar toda a mercadoria, armas que estava lá. E os noticiários foram vindo, a gente ouvia no rádio, cartas que vinham do Brasil, jornais que líamos lá em Israel, e que a guerra estava cada vez mais próxima. E, de repente, a gente ouve a notícia que os aviões de Israel destruíram a frota egípcia em terra, em território egípcio. Nós ficamos muito alegres com isso, que era mais um handicap para nós, que saberíamos que a guerra não ia se aproximar, pelo menos pelo ar, até nós. O caso foi levado à ONU. A Inglaterra não queria uma solução, mas um pretexto para atacar o Egito e conseguiu. Os Estados Unidos estavam em plena campanha eleitoral para a reeleição de Eisenhower e não queriam uma guerra naquele momento. Os Estados Unidos foram contra as posições de Israel, França e Inglaterra. No dia 5 de novembro, os ingleses e franceses atacaram com paraquedistas e fuzileiros navais. Foi o primeiro assalto feito por helicópteros na história militar. Os aviões de combate dizimaram a Força Aérea Egípcia no solo, como ocorreria depois em 1967. Alguns dias antes, a União Soviética invadiu a Hungria e o povo húngaro era massacrado nas ruas em nome da liberdade socialista. Em 2 dias de combates, o canal estava fora das mãos egípcias. Neste momento, os russos enviaram um ultimato formal. Se as tropas da Inglaterra, França e Israel não se retirassem, a União Soviética usaria armas atômicas contra Londres e Paris. A decisão americana que poderia pesar na balança foi a de congelar as contas inglesas em bancos do exterior, abandonando totalmente europeus e israelenses. A ameaça russa funcionou. Ninguém chorou pela Hungria e as tropas se retiraram do Egito, sendo substituídas pelas forças da ONU. A primeira de capacetes azuis, da qual o batalhão Suez do Exército Brasileiro fez parte. Os soldados que até então se preparavam para a guerra, pela primeira vez se empenhavam em manter a paz nas forças de emergência da ONU. E eu vou conversar aqui com o capitão José Bueno e com o soldado Antônio Walter, que pertencem à Associação dos Integrantes do Batalhão de Suez da ONU, que está fazendo 50 anos. Como vai, capitão? Tudo bem. Como vai, soldado? Tudo bem. Eu gostaria de saber de vocês que dificuldades os boinas azuis encontravam lá no Oriente Médio em 1957 até 67. A dificuldade que eram muitas. Primeiro, o clima. Segundo, o problema da língua, porque normalmente se falava lá o hebraico, o aramaico, falava-se inglês, francês, e nós, como brasileiros, nós não tínhamos assim o conhecimento em relação às línguas. Por outro lado, também nós encontramos um clima hostil, com o problema de alimentação. Por outro lado, também a linguagem, diante do conhecimento num território totalmente diferente do nosso brasileiro, e nós começamos, com o decorrer do tempo, a se aclimatar e temos aquela grande satisfação, logo no princípio, durante o patrulhamento nas fronteiras, nós também tivemos o privilégio de conhecer também o exército israelense feminino, que se deslocava do Brasil para servir a sua pátria lá, e nós tínhamos um grande relacionamento amistoso. O que mais o senhor aprendeu com essa experiência de vida lá em Israel? A experiência que eu consegui conquistar
além de conhecer novos países, novas raças, nova linguagem, eu tive ali um grande desenvolvimento, criado e gerado pelo nosso Exército Brasileiro, onde nós tivemos o privilégio de chegar num país totalmente diferente e levar a nossa missão, aonde nós tivemos respaldo, respeito, credibilidade e, acima de tudo, a ONU foi uma da verdadeira escola de admiração para os nossos soldados brasileiros, incluindo também a aeronáutica e a marinha que nos transportou, que ambos nós não poderíamos deixar de falar também que é uma família, Exército, Marinha e Aeronáutica, que estava todos três interligados e respaldados nessa missão também. O Brasil foi o primeiro país a chegar na faixa de Gaza, né? Em que situação exatamente que vocês se instalavam e ficavam lá? Bom, o Brasil não foi bem o primeiro país a chegar lá. O primeiro país a chegar era o país comandante, que na época era o Canadá. Então, o pessoal do primeiro contingente, quando chegou lá, encontrou aquilo ainda, campos minados e uma dificuldade tremenda. E uma coisa interessante lá e muito difícil é que lá nós enfrentávamos durante o dia um calor que chegava a 50 graus e à noite caía para 0 grau. Então, por aí a senhora vê que era bastante difícil. Mas a nossa missão, eu acho que graças a Deus, foi muito bem cumprida. Tanto é que fica evidenciado que em 1988 nós recebemos o Prêmio Nobel da Paz. O que significou esse prêmio para vocês? Para nós significou muito, apesar de nós sermos, digamos assim, uma gota d'água no oceano, porque o prêmio foi para todos os países que participaram das Nações Unidas, mas isso foi uma coisa muito importante, apesar que não tivemos nada financeiro, mas ficou reconhecida a nossa missão, que de 57 a 67, 10 anos que estivemos lá, a gente pode dizer que não houve um atrito entre árabes e judeus. Quer dizer, é uma coisa muito importante, que hoje eu fico triste quando eu vejo Gaza, aquele conflito, pessoas, crianças, mulheres morrendo inocentes e, penso eu, a troco de nada. Porque o mundo ele foi feito para todos. Então, por que não conseguir uma amizade entre judeus e Israel? Ou melhor, árabes e judeus. Eu acho que seria muito mais importante, mas infelizmente resta nós esperarmos que esse dia chegue. Como é que vocês atuavam lá? De que forma que os soldados brasileiros atuavam para manter essa paz? Qual era a ação de vocês? A nossa atuação e a missão que nós recebemos por parte dos nossos superiores hierárquicos eram exatamente nós cumprirmos a missão na fronteira. Eram 100 quilômetros de extensão, onde tinha os 10 países, cada um com a sua área específica, para que pudesse evitar o trânsito entre o judeu, do outro lado estava o patrulhamento israelense, com a sua guarnição muito bem eficiente, e do lado de cá dos palestinos, para evitar um conflito de agressão, tanto pessoal, como existia uma série de conflitos. Então, para nós atuarmos, nós tínhamos a cada 100 metros, nós tínhamos um PO, com todo aquele equipamento montado e instruído já, não só pelo general Barro, que era o comandante na época, na minha época, em 57, como também tinha o comando oficial brasileiro, dando aquelas instruções para que nós pudéssemos permanecer ali vigilante 24 horas por dia, diuturnamente, dentro daqueles PO, que quer dizer, posto de observação. Nós ficávamos no PO com um fuzil, com os nossos equipamentos de transmissão e vigilante 24 horas por dia, independente do patrulhamento noturno. Desde a cidade de Gaza, El Larish, El Balá, El Contila, qualquer setor dali nós estaríamos vigilantes 24 horas por dia. Cabo Pascoal, gostaria que o senhor contasse como foi a sua experiência de estar em Israel, estar nessas forças de paz. Olha, minha experiência de estar em Israel foi o que eu esperava, porque quando eu era jovem, eu estudei em colégio de padre, essas coisas, e lia sobre o Evangelho, gostava muito de ler o Velho Testamento, e então eu, além do conhecimento de religião, estive lá com aquele povo, que eu sempre gostaria de ter conhecido os judeus, os árabes, né? E fiquei muito satisfeito de estar lá. Fiquei 14 meses lá,
E espero até que um dia fazer uma visita lá em Israel. E eu sou um cara fã do povo judeu, que eu acho que é um povo predestinado, um povo muito confiante no que faz. E eles não conseguiram perder o fio da meada durante esses séculos, né? E conseguiram, de fato, voltar para a terra prometida, que é Israel. E eu acho que nunca mais eles ficarão sem pátria, né? Cantando vitória, Nasser criou a mística de como seu exército conseguiu expulsar os invasores. Na verdade, seus soldados só conseguiram morrer. Os ingleses e franceses perderam 30 homens, enquanto mais de 5.000 egípcios morreram. Sem necessidade, mas criando uma crise mundial, Nasser mandou afundar dezenas de navios, obstruindo a navegação no canal durante anos, criando uma grande crise de abastecimento na Europa. Em março de 1957, o conflito é considerado como terminado com a retirada das forças israelenses do Sinai. Ao mesmo tempo, começa a perseguição dos judeus no Egito, com atentados, ataques, vandalismo, expropriações, perda de nacionalidade e expulsão. A Guerra de 56 levou Israel ao status de potência militar mundial, mostrando ao mundo que o povo que estava sendo morto em campos de concentração apenas 11 anos antes podia se mobilizar e derrotar a maior força blindada da época no deserto do Sinai. E só não atravessou o canal de Suez porque isso não estava nos planos, que deram errado, muito errado. Se perder lá seria, pessoalmente falando, seria somente a uma única vez. Lá Israel não pode perder nenhuma guerra. Yerushalayim.